Oi! Antes de começar essa lei, peço que você se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Estamos sempre postando vídeos novos, então deixe nos comentários sua sugestão de lei. Agora vamos ao vídeo. Capítulo 2 das vantagens. Artigo 45. Além do subsídio ou da remuneração, podem ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: inciso 1, indenização; inciso 2, auxílio pecuniários; inciso 3, gratificações; inciso 4, indenizações pecuniárias. Parágrafo único. As indenizações e os auxílios pecuniários não se incorporam aos subsídios ou proventos para qualquer efeito. Artigo 46. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não são computados nem acumulados para a concessão de acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Seção 1. Das indenizações. Artigo 47. Constitui indenizações ao servidor: inciso 1, ajuda de custo; inciso 2, diárias. Artigo 48. Os valores das indenizações e as condições para sua concessão são estabelecidos em regulamento. Subseção 1. Da ajuda de custo. Artigo 49. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter exercício em nova sede com mudança de domicílio em caráter permanente. Parágrafo 1º. É vedado o duplo pagamento de indenização a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro deter também a condição de servidor e vier a ter exercício na mesma sede. Parágrafo 2º. A ajuda de custo é paga mediante comprovação da efetiva mudança de domicílio, das despesas realizadas com passagens, com transporte de bagagens e bens do servidor e de sua família, em valor não excedente a 3 meses de sua remuneração. Parágrafo 3º. Se na nova sede o servidor falecer, são assegurados à família deste, dentro do prazo de 1 ano, contado do óbito, transporte e ajuda de custo para o retorno à localidade de origem. Artigo 50. Cabe ajuda de custo àquele que, não sendo servidor do Estado, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio, obedecida às regras do artigo 49 desta lei. Parágrafo único. Nos casos de cessão de servidor para exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, quando cabível, a ajuda de custa é paga pelo órgão cessionário. Artigo 51. Não é concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo ou reassumi-lo em virtude de mandato eletivo. Artigo 52. O servidor é obrigado a restituir a ajuda de custo quando injustificadamente não se apresentar na nova sede no prazo de 10 dias. Subseção 2. Das diárias. Artigo 53. O servidor que a serviço afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do Estado, território nacional ou para o exterior, faz jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme se dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. A diária é concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Parágrafo 2º. Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não faz jus a diárias. Parágrafo 3º. Não faz jus a diárias o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana ou administrativa, cuja jurisdição e competência dos órgãos e entidades considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede ou necessidade de alimentação, casos em que as diárias pagas são sempre as fixadas para os afastamentos dentro do Estado, reduzidas na primeira hipótese em 50% e na segunda hipótese em 70%. Artigo 54.
O servidor que receber diárias e não se afastar da sede por qualquer motivo, deve restituí-las no prazo de 5 dias. Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, deve restituir as diárias recebidas em excesso no prazo previsto no caput deste artigo. Seção 2. Dos auxílios pecuniários. Artigo 55. São concedidos ao servidor titular de cargo de provimento efetivo ou estabilizado e à sua família os seguintes auxílios pecuniários. Inciso 1. Auxílio funeral. Inciso 2. Auxílio natalidade. Inciso 3. Auxílio reclusão. Inciso 4. Salário família. Parágrafo único. Os auxílios de que tratam os incisos 1, 2 e 3 deste artigo são pagos por dotação própria do órgão de lotação do servidor ou do beneficiário. Subseção 1. Do auxílio funeral. Artigo 56. O auxílio funeral é devido à família do servidor ativo ou inativo falecido em valor equivalente a 1 mês da remuneração, subsídio ou provento. Parágrafo 1º. No caso de acumulação legal de cargos, o auxílio é pago somente em razão do cargo de maior remuneração, subsídio ou provento. Parágrafo 2º. O auxílio é devido também ao servidor por morte do cônjuge, companheiro ou de filho menor ou inválido. Parágrafo 3º. O auxílio é pago no prazo de 48 horas por meio de procedimento sumaríssimo à pessoa da família que houver custeado o funeral. Artigo 57. Se o funeral for custeado por terceiro, este é indenizado, observado o disposto no artigo 56 desta lei. Artigo 58. Caso o servidor esteja a serviço fora do local de trabalho e vier a falecer, as despesas de transporte do corpo correm à conta dos recursos dos respectivos poderes do Estado. Subseção 2. Do auxílio natalidade. Artigo 59. O auxílio natalidade é devido ao servidor por motivo de nascimento de filho, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público estadual vigente à época do evento, inclusive no caso de natimorto. Parágrafo 1º. Caso pai e mãe sejam servidores, o auxílio natalidade é devido apenas a um deles. Parágrafo 2º. Na hipótese de parto múltiplo, o valor do auxílio é acrescido de 50% do inicial. Subseção 3. Do auxílio reclusão. Artigo 60. O auxílio reclusão é devido à família do servidor público efetivo em atividade que se afastar por motivo de prisão, nos termos do estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social. Subseção 4. Do salário família. Artigo 61. O salário família é pago por dependente econômico a servidor público efetivo, ativo ou inativo, com remuneração, subsídio ou provento igual ao estabelecido pelo Regime Geral de Previdência Social para esta finalidade. Parágrafo 1º. Para efeito de salário família, consideram-se dependentes econômicos o filho, o enteado e o tutelado, solteiros e menores de 14 anos ou inválidos. Parágrafo 2º. O requerimento do salário família é instruído na forma e nos prazos do Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 3º. O valor do salário família é o adotado pelo Regime Geral de Previdência Social. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, é incluído no cálculo da remuneração do subsídio ou do provento, rendimento de qualquer fonte, pensão ou outro benefício previdenciário. Artigo 62. Quando pai e mãe são servidores públicos e se enquadrarem na faixa do salário família, ambos podem recebê-lo, desde que separados judicialmente ou divorciados, sendo o benefício destinado a quem tem a guarda do filho ou de dependente econômico. Parágrafo único.
O pagamento do salário família é condicionado à apresentação, em época estabelecida pelo Regime Geral de Previdência Social, da certidão de nascimento, da frequência à escola e da apresentação anual do atestado de vacinação obrigatória do filho, enteado ou tutelado, e se o dependente econômico sofrer de invalidez, apresentar também documentação comprobatória de tal condição. Artigo 63. O salário família é isento de tributação e não serve de base para contribuição ou previdência social. Parágrafo único. A cota do salário família não é incorporada para qualquer efeito ao subsídio ou remuneração e não está sujeita a qualquer imposto ou taxa, nem serve de base para qualquer contribuição, inclusive para a previdência social. Artigo 64. As cotas do salário família são pagas em folha de pagamento mensalmente junto com a remuneração.